mais uma vez os jornais amanhecem ouriçados, estampando o presidente Lula com direito até a pedido de impeachment por parte da oposição bovina. Isso aconteceu dessa vez porque Lula novamente se posicionou com relação ao conflito no Oriente Médio que envolve palestinos e israelenses. A fala de Lula tem sido progressivamente mais dura, porque ele já demonstra saturação completa com o que está acontecendo lá, que para ele agora, e aí é onde está o grande problema, se equipara, ou pelo menos de algumas formas, tem características semelhantes ao Holocausto, o grande histórico massacre dos judeus, olha só, que é o povo agora israelense, que está agora, segundo Lula, em uma posição bem diferente da que estava antes. E aí eu quero explicar para você o propósito desse vídeo. Quando um tema sensível como esse acontece aqui nos nossos estúdios, mesmo que eu esteja de férias, mesmo que eu esteja retirado da gravação, nossos colaboradores, nossos editores têm a orientação de não entrar direto no tema antes de a gente fazer uma reunião e conversar sobre isso, para decidir, para tentar entender, para que um possa iluminar o que o outro não está enxergando. E essa reunião, muitas vezes, vocês não ficam sabendo do que acontece, né? Muitas vezes faz parecer que o trabalho que a gente faz é aleatório, de forma irresponsável. Mais uma vez eu decidi gravar essa conversa para mostrar para vocês que, por mais que a nossa decisão final não seja aquela que agrade a todos, a gente pelo menos tenta com seriedade enfrentar o tema, explicar para os colaboradores para que erros sejam evitados. Então eu vou mostrar para você o vídeo do Lula, que eu não assisti por completo ainda. E com vocês, eu quero apresentar mais uma vez a nossa equipe do momento. Eles estão aqui na mesa, aqui no estúdio. Nós temos aí, começando pela companheira Rose Wayne, né? Oi, pessoal. Que tá gravando os vídeos aí que vocês estão acompanhando agora, fazendo o maior sucesso em audiência aí. Como é que tá sendo a emoção de gravar os vídeos novos aí? Tá bom, e fico muito feliz que o pessoal tenha gostado dos vídeos. Nós temos aí seguindo o companheiro Vitor, que é o editor oficial da Seleção Brasileira de Futebol. Nós temos aí a companheira Ana, Oi, que tá jogando em todas as posições, é a nossa jovem aprendiz e menor aprendiz. E temos por último aqui a nossa campeã das redes sociais, que é a companheira Gabriela. Oi, gente. Diga aí, companheira Gabriela. Então essa é a galera aí que tá no behind scenes aqui no canal Rony Teles. Já tem alguns já estão fazendo 3 aniversários já aqui com a gente, com muito orgulho. Então, como eu disse a vocês, vamos começar ouvindo as palavras do Lula, para que a gente possa então determinar se Lula falou besteira, se fez algo de errado, se merece ser impeachment. Vamos escutar então. Eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente, que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. E essa foi a declaração de Lula que deixou alguns grupos israelenses, alguns grupos bolsonaristas revoltados, e o Kim Kataguiri, né, aquele que você já conhece, já promete protocolar um pedido de impeachment contra Lula. Tá aqui, ó, no O Antagonista. Oposição cobra pedido de impeachment de Lula após ataque, eles chamam de ataque essa fala, a Israel. Quem não ficou feliz também foi o Benjamin Netanyahu, o presidente armamentista de Israel, que é aquele fanzaço do Bolsonaro, né, que recebia Bolsonaro lá com todo orgulho, que agora determinou que Lula é persona não grata, ou seja, ele não é bem-vindo lá naquela região, até pelo menos que ele retire o que disse. Bom, mas e a nossa opinião, e a minha opinião, e a orientação editorial, como é que fica? Os meninos já debateram, já conversaram bastante entre si, o que eles estão esperando mesmo é a minha opinião, então eu vou conversar primeiro, eu vou tentar explicar primeiro, até porque tem alguns pontos aqui que para eles é motivo de dúvida. Vamos primeiro tentar recapitular o que é que está acontecendo de forma bem simples, porque eu não sou professor de história e sei que você não está aqui para aprender história. Vale lembrar que lá nesse lugar, lá em Israel, está tendo o país que foi declarado país de Israel agora, está tendo um conflito armado
com as armas mais poderosas, mais destrutivas que você pode imaginar na sua vida. Você provavelmente não viu nem em filme de terror o quanto as pessoas estão sendo mutiladas, dilaceradas e moídas como se fosse uma máquina de moer carne. Aí eu falo porque aqui a gente vê, não é os vídeos, aqui a gente não publica pra vocês, mas chega pra gente aqui os vídeos. Eu posso até descrever pra você o que me comoveu bastante, o pai chegando, chorando no hospital, com uma sacolinha, e na sacolinha tinha a mão, vocês viram aquele? Aqui tinha uma mão de um suposto filho dele, né? Chorando no hospital. Daquelas travessas de aço inox, chegando com 10, 15 crianças, todas espedaçadas, você não consegue nem identificar ali. Então é esse o nível do que está acontecendo com o povo da Palestina, o povo que está sob o armamento de Israel. Essas imagens de pessoas mutiladas não param de chegar, inclusive de ambos os lados. É claro que a proporção é bem diferente. E se fosse para eu te explicar a fala do Lula, o que eu entendo da fala do Lula, eu nem precisaria entrar em que lado está certo, que lado está errado, porque eu tenho certeza que ele não está fazendo essa avaliação. Quando você tem uma morte de humanos nessa escala, com esse nível de atrocidade, principalmente com a quantidade de crianças que estão sendo mortas, você deixa de se importar com a causa original. Já não interessa mais quem está se defendendo ou quem está atacando. O que interessa é que cesse esse conflito. E você pode dizer que não tem formas mágicas de acabar com o conflito, mas é justamente aqui onde está o ponto do debate. Há aqueles que alegam que há sim, que há uma desproporcionalidade na resposta emitida por Israel, e que se eles quisessem diminuir essa truculência, eles conseguiriam. Vou explicar para você, só te lembrando que esse conflito, ele vem de... Olha, eu estava assistindo um filme esses 2 dias, chamava Cruzada. É um filme excelente, que inclusive eu recomendo. Tem Orlando Bloom, Liam Neeson. Se você gosta de filme e de história... É um filme que tem alguns pezinhos ali na realidade, é óbvio que continua sendo ficção, mas já mostrava naquela época o conflito onde não tinha nem pólvora, eles já estavam em conflito nessa terra. Essa terra é dita uma terra prometida, mas ela acaba sendo, em razão disso, uma terra amaldiçoada. Todos querem aquele mesmo lugar. Há tanto tempo que já é complexo dizer quem é que expulsou quem de lá. Há aqueles que defendam o Estado, momento agora, de que os expulsados foram os palestinos. Os israelenses chegaram lá, tomaram essa região e expulsaram. Estão tentando expulsar ou eliminar ou esgotar os palestinos. O fato é que, no momento, Israel controla essa região chamada Faixa de Gaza como se fosse uma espécie de presídio a céu aberto. Você tem que inserir ali, tem autores que citam como sendo o maior presídio a céu aberto do mundo, porque as pessoas que vivem lá, os palestinos que vivem lá, não podem sair ou não podem entrar sem que haja uma autorização de Israel. E essa autorização, ela não é assim, posso passar? Pode. Não, ela é complexa, ela é humilhante, ela é degradante. Só de você ter que pedir para sair da sua casa, do seu bairro, da sua cidade, já caracteriza uma situação de sequestro. Além disso, consta que a manipulação é, inclusive, até de alimentos básicos. A água chega lá de forma limitada, a comida chega lá de forma limitada. E que eles fazem isso de propósito. Há acusações de que eles até cimentam poços de água para que as pessoas não consigam viver em determinadas regiões, matando aquelas que lá já vivem e para que outras não consigam se desenvolver naqueles locais. Então as acusações contra Israel são gravíssimas. E esse último ataque que o Hamas lançou contra Israel, quem acompanha o assunto defende que ele aconteceu por causa disso, como uma tentativa de libertação. E aqui, é claro, você vai falar, nada justifica lançar uma bomba aleatoriamente, isso é terrorismo. Concordo com você, mas não é porque foi terrorismo que a razão original que motivou o terrorismo deixa desaparecer. Você tem um povo sendo oprimido e ninguém quer prestar atenção nisso. Para piorar ainda a situação, a resposta a um ataque de terrorismo foi uma resposta que eu diria a mais bolsonarista possível. A mais bolsonarista possível por quê?
Aqui o bolsonarismo, ele parte desse pressuposto de que a vida, a quantidade de vidas não importa. Então eu acho que até o ataque que eles sofreram, quantas pessoas morreram, nem interessa também. Eles não se importam com a vida. O que importa é o orgulho. Ah, você nos feriu, você nos atacou, agora nós vamos matar todos vocês aí. É uma coisa meio assim, meio psicopata. Como o bolsonarismo faz. Como assim, Rony? Ué, e aí eu já vou fazer a minha própria comparação, porque eu vou criar a própria polêmica. Você vê aqui no Brasil, se por um acaso tiver um crime, e esse crime no trabalho, um policial morrer, eles mesmos falam, eles mesmos divulgam nas redes sociais, para cada policial que morrer, vai morrer 150 da favela. Eles voltam na favela, matam todo mundo e chamam todo mundo de bandido. E não interessa as pessoas que estão passando na rua e são atingidas, as crianças. Quantas crianças, para falar em crianças, quantas crianças foram atingidas pelas ações de resposta policial que não era necessária? Você veja, o policial morreu no trabalho? Morreu. É uma pena, meus pêsames à família, meus sentimentos. Mas é uma profissão de risco, ele sabia disso quando entrou nela. Ele recebia insalubridade por isso, inclusive. E faz parte da operação. Agora você imagina, em qualquer trabalho que seja perigoso, você pode morrer. Já pensou se numa construção civil, quando alguém caísse de um prédio por falta de segurança do trabalho, os operários se reunissem e entrassem lá na associação de proprietários de construção e fizesse uma chacina? É isso que acontece quando um policial morre no trabalho. Quando ele morre, faz-se uma chacina e você em nenhuma outra profissão tem direito. Mas voltando à questão aqui de Israel, há aqueles que digam, e eu concordo, que a resposta de Israel, ela passa qualquer limite aceitável, inteligível. Não basta só a quantidade de mortos ser desproporcional. Os ataques já cessaram para destruir o que eles chamam de terrorismo do Hamas, e sim há terrorismo no Hamas. Eles não se importam em explodir um hospital inteiro cheio de doente. Não interessa, não tem necessidade de separar o joio do trigo, a gente só vai lá e explode. Seja porque eles não se importam com a vida das pessoas que estão lá, seja porque eles dizem que essas pessoas estão escondendo o Hamas de propósito. E note, por uma razão ou por outra, você não tem justificativa para fazer isso. Eu, assim como o presidente Lula, e aqui já começo a explicar a fala dele, do que eu penso da fala dele para a equipe e para vocês, eu acho completamente correto. Há uma cegueira, não sei se é política, porque muitas vezes a gente pensa que isso é psicopatia, mas é só voto. E tem aqueles que fazem campanha política em cima dos corpos, a gente viu aqui no Brasil. Então eu não sei qual é a motivação, mas eu sei que essa resposta, ela já passou do limite há muito tempo. E que você não pode entrar num ecossistema intrincado, mesmo que ali exista o Hamas, e mesmo que o Hamas tenha braços terroristas, explodindo tudo, matando todas as crianças, matando tudo. Ah, eu vou fazer um limpa desse quadrado aqui e foda-se. Não concordo com isso. É a mesma coisa, de novo, trazendo para o Brasil. É a mesma coisa de um governo bolsonarista. E eles fazem, né? Fizeram, tentaram, não com a escala que queriam. De falar assim, então, veja só, o PCC tá aí nessa favela, tá. E o meu problema é o PCC eu vou botar uma bomba atômica e explodir lá. Eles só não botaram porque eles não têm a bomba atômica. Mas eles sobem lá e matam quantos forem necessário, atirando assim, ó, de helicóptero pro chão, como a gente viu. Eu tô falando de coisas que aconteceram no Brasil. Eu não tô nem falando de hipótese. Então, para mim, o que acontece lá tem essa característica. Já não me interessa mais se o Hamas procurou o problema. Eu, inclusive, defendo a tese de que o Estado jamais pode responder como o bandido. O Estado é o Estado é o mocinho, o Estado é o que tem as ferramentas. Se, por exemplo, passa um carro cheio de bandidos fazendo um assalto, e nesse carro estão fugindo e atirando aleatoriamente na população, o Estado não pode perseguir o bandido atirando aleatoriamente no bandido. Não é permitido aos justos utilizarem as mesmas ferramentas dos injustos. Isso está na Bíblia para quem é cristão. Isso é guerra santa. Está na Bíblia explicando que não pode. Bom, no livro deles provavelmente tem também, que é outro, né? Mas aqui no nosso tem e o pessoal acha bonito. Por isso que eu falo que acima de qualquer coisa, pra mim, isso é bolsonarismo. Bolsonarismo sem Bolsonaro. Bolsonarismo é a reedição do nazismo. Eu já falava aqui que o bolsonarismo é a reedição do nazismo. E o que acontece lá é bolsonarismo. Uma reedição do nazismo.
E o que o Lula fez foi falar algo que eu sempre falei aqui, só que eu não tinha caracterizado o bolsonarismo lá. Isso é comparável ao que o nazismo fez. Se você entender a essência, o que é a essência? Eu não estou falando que a quantidade de pessoas que foi morta foi a mesma, ou que a frieza talvez foi a mesma, ou que existe uma falta de motivação. Os judeus nunca deram motivação para o nazismo fazer isso com eles, mas o Hamas deu foda-se a motivação dada a escala da mutilação. Agora uma pessoa passa na rua, me dá um tapa, eu tenho o direito de esquartejar ela e pendurar os ossos na porta da minha janela. Onde está a proporção das coisas? E outra coisa, motivação por motivação, cada um explica a sua do jeito que quer, né? Porque, afinal de contas, quem atacou foi o Hamas, não foi as crianças que estão morrendo aí. Eles pegam uma motivação para justificar outras mortes. Eu não vi ninguém chorando a morte do pessoal do Hamas. A gente tá falando de morte de gente que não tem nada a ver com o conflito. E o que o Lula fez, se você observar, o que a gente tem? Gaza já é visto como um presídio a céu aberto. As pessoas que estão lá estão em situação de exceção. Estado de exceção, ou seja, onde o Estado não chega para atender. E esse Estado considera melhor que nem chegue mesmo, né? Mas chega com bomba na cabeça das pessoas. Não tem comida, não tem água, não tem saúde, não tem dignidade. Não tem independência para você falar, não, quero ou quero. Não tem, porque você tá amarrado na coleira, você tá dominado, você tá numa situação de refém. E aí, de repente, a gente resolve jogar. Tá fechado, não pode sair, a gente resolve jogar bomba aleatoriamente ou programadamente. Eu tenho explicação para essa bomba aqui, mas ela não convence. Ela não exclui as pessoas que estão naquela área de forma inocente ou de forma desarmada, que é o que o Lula menciona. A gente tem um dos maiores exércitos do mundo contra ninguém. Contra pessoas que nem contam na escala de exército. Um grupinho de terroristas. E aí tirou os terroristas e já tá matando gente que nem arma, nem estilingue tem. E você vai dizer que não se compara ao nazismo? Pega a essência. Vamos contar uma história aqui. Um dos maiores exércitos de seu tempo resolve transformar um povo em inimigo. Pega esse povo, coloca dentro da cadeia. Não deixa sair, não deixa comer direito. As comidas e as águas que são mandadas pelos outros, eles estouram, derramam, tem um monte de vídeo. Esse povo fica lá até definhar, morrer, emagrecer, sem saber que dia vai poder sair, quando isso acaba. E aí, do meio pro fim, quem concebeu esse cárcere resolve matar aleatoriamente pessoas, crianças, sem distinção, das maiores formas possíveis e terríveis, em escalas que o mundo nunca tinha visto antes. E aí? Eu tô falando de qual evento? Eu tô falando da faixa de Gaza ou do nazismo? Tem comparação, não só tem comparação, como pra mim tá ficando cada vez mais parecido. Não me assusta se eles começarem a pegar os mortos e fazer de ração pra entregar pra quem tá vivo comer, já que eles não deixam vir comida de fora, com o pretexto de que isso vai armar, vai fazer uma bombinha lá dentro e tal. Coisa que eles podem, não tô menosprezando o que uma bomba pode causar na mão do Hamas. Mas eu tô dizendo que isso tem solução inteligencial. Isso tem solução estratégica. Isso tem solução outras que não deixar o povo passar fome. O maior exército do mundo com medo de uma bombinha. Para justificar a sua incompetência, porque há aqueles que dizem que o Israel poderia ter até evitado com o seu sistema de defesa, o Iron, como é que é? Iron, não sei das quantas, Iron Dome, o maior sistema de defesa do mundo, poderia ter evitado os mísseis que originaram essa última resposta. Até aqueles que dizem isso. Então, assim, pra mim, o Lula falou o óbvio. E se o bolsonarismo tá entrando com o pedido de impeachment do Lula, é a função deles. São bovinos desesperados que foram apartados de sua vaca leiteira. A mamata acabou. E é claro. Então, eu peço desculpas a todos aqueles que possam eventualmente ficar magoados. Mas é que acontece o seguinte. Dado ao que foi o terror que foi o Holocausto, o mundo concordou em criar uma proteção psicológica em torno dos judeus que sobraram, os descendentes judeus, de modo que não se pode tocar nesse assunto ou falar sobre esse assunto em qualquer vertente que seja, porque ele pode despertar flags ou gatilhos emotivos que essas pessoas não merecem mais sofrer. Mas o que é a realidade é que as pessoas que sofreram lá já praticamente não tem mais nenhum vivo, que tem são descendentes. E a gente precisa parar em algum momento para poder voltar a falar, pelo menos de forma responsável, do que aconteceu. Eu não posso, então, entrar aqui para dizer, se aconteceu, vamos dizer que se aconteça
uma nova edição disso, idêntica, eu não posso falar o que está acontecendo. E isso é prejudicial. De que forma isso ofende o judeu? Ah, mas isso diminui o nosso sofrimento. Agora é uma comparação de quem sofreu mais? Eu não acho isso nem saudável. Para mim, o que importa nesse debate é salvar as vidas das pessoas que estão morrendo agora. E se for preciso comparar ao sofrimento que aconteceu anterior, ainda que muito maior, eu não vejo de que forma isso deveria ofender alguém. As pessoas deveriam, inclusive, os judeus serem os primeiros a falar, gente, a gente passou por isso, vamos ajudar aqui, ó. Vamos ajudar, vamos falar, vamos denunciar. Convido você, judeu, em vez de ficar irritado com as palavras do Lula, ajudar a falar alguma coisa para que, não importe o motivo, esse conflito cesse imediatamente, o motivo originário. Então, como eu disse a vocês, a equipe já tinha debatido, já eram 10 horas quando eu cheguei no estúdio. Eles estavam esperando a minha fala, por isso eu falei o vídeo inteiro e eles apenas ouviram, né? Eles estavam esperando isso para voltar para os seus postos e disseminar essas ideias, as ideias deles, mas cientes de que essa é a posição do canal. Quero agradecer o pessoal por ter pacientemente ouvido, esperado eu chegar para poder fazer essa reunião. A gente vai continuar debatendo, não cessa aqui agora não, a gente vai desligar a câmera, eles vão continuar fazendo perguntas, vão surgindo dúvidas ao longo das postagens, como sempre acontece. Vocês querem fazer alguma para deixar registrado no vídeo aqui? Alguma dúvida? Esqueci de falar de alguma coisa? Bom, você respondeu todas as nossas dúvidas que a gente tinha em relação ao assunto. Como você tinha mencionado no início, é um tema delicado, onde é sempre importante a gente tratar dele com conhecimento, né? Não somente pegar e falar sobre o que a gente pensa do que é. A gente tem que trazer o que a gente entendeu realmente, né? E você conseguiu atender todas as nossas dúvidas, respondeu tudo que a gente estava com dúvida. E é isso. Beleza. Aí vocês voltem lá, agora a Gabi vai pro Twitter, o Vitor vai pra faca editar esse vídeo aqui, né, inclusive, e a Rosa deve sair com publicação daqui a pouco, né, Rosa? Dúvidas sobre esse tema? Não, nenhuma. Tá Tudo pronto certo. agora pra falar, pra não falar disso, né, porque a gente evita falar o máximo possível. Deixa aí a sua opinião pra nós, você concorda com o que foi dito, você discorda, você acha que Lula não deveria se meter nisso, deveria calar a boca e fingir que ninguém está morrendo, não usar a sua força para isso. Você acha que importa o Lula ser pessoa não grata? Eu, particularmente, caguei para Benjamin Netanyahu e se Lula é bem-vindo lá ou não. Isso realmente não me interessa. O que importa é a defesa do que eu acredito como sendo a linha da justiça, a linha do meio, do equilíbrio, da posição correta. E eu faria muito parecido com o que o Lula fez. Salvo se eu tivesse alguma outra informação que não tenho agora. Mas deixa aí, sua opinião. O que você acha? Você acha que o Lula errou? Você acha que o Lula acertou? Comenta. Deixa o like, se inscreve, a gente volta. Fui.